Olá, estou de volta para dar continuidade à videoaula com o objeto de conhecimento Sociedade, Cultura e Natureza. E você já sabe, eu sou o professor Ney Araújo e para todos aqueles alunos e alunos surdos, este é o meu sinal. Nós já tivemos uma videoaula anterior em que nós tratamos a respeito da ideia de sociedade. Mencionei Aristóteles, mencionei Émile Durkheim. Nessa segunda parte da videoaula a respeito do objeto de conhecimento, nós vamos focar agora na palavra cultura. E nós vamos poder perceber o quanto que a cultura ela tem a ver com a sociedade. Eu vou apresentar agora uma sequência de imagens para vocês, em que vocês poderão observar situações que, inclusive, vocês conhecem. Vamos observá-las uma a uma. Observem a primeira imagem. Nós temos o quê? Um arraial, não é isso? Muita decoração, temos aí a organização da quadrilha, toda uma plateia, digamos assim, assistindo. E esse arraial, como popularmente nós conhecemos no Brasil, acaba correspondendo a um período em que frequentemente ocorrem festas juninas, com brincadeiras, é uma forma de interação social, de socialização entre as pessoas, existem as comidas típicas, enfim. Vamos avançar para uma segunda imagem. Vocês podem observar dois homens, nós temos aí essa figura e nós temos justamente o quê? A capoeira, que chegou ao nosso país, vamos colocar dessa maneira, a época em que os negros, os homens negros, as mulheres negras africanas, chegaram ao Brasil no período, digamos assim, da colonização, da pós-colonização do nosso país. Então, ocorreu a incorporação da capoeira, digamos assim, à cultura brasileira. Vamos para uma terceira imagem, vamos visualizar qual é. Nós temos essa figura, é uma obra de arte, E aí nós temos, esse toque nas mãos, inclusive a própria ênfase no que diz respeito ao toque dos dedos, É uma obra do Michelangelo, Trata-se de uma obra de arte intitulada A Criação de Adão. Vamos avançar para mais uma imagem? Agora nós temos aí um homem em pé, sozinho, e onde ele se encontra? Numa sala de cinema. E nós fazemos justamente o que no cinema? Nós assistimos filmes, Sempre há uma quantidade de filmes em cartaz, inclusive filmes que, digamos assim, acabam correspondendo àqueles que mais chamam a atenção do público e acabam lotando as salas de cinema. Vamos? E aí agora nós também temos um outro cenário em que um homem aparece de costas, mas de frente para uma série de poltronas, o teatro, onde nós podemos acompanhar as peças teatrais, a interpretação de atores, de atrizes, há um texto a ser interpretado, enfim. E agora vocês podem observar o quê? O rosto de várias pessoas, pessoas brancas, pessoas negras, homens e mulheres com cabelo loiro, com cabelo moreno, pessoas com características físicas diferenciadas. Mas acima dessas características físicas, que se diferenciam, obviamente, essas pessoas elas acabam representando pessoas de nacionalidades, ou melhor colocando, pessoas de sociedades completamente diferentes umas das outras, ou seja, são pessoas que pertencem ou que estão inseridas em contextos sociais completamente diferenciados. E esta é a nossa última imagem. O que é que essas imagens elas têm em comum? O teatro, o cinema, a capoeira, o rosto dessas pessoas que vocês ainda estão visualizando. Tudo isso externaliza o quê? Cultura. Cultura é um termo, é uma palavra empregada nas ciências sociais, principalmente na antropologia.
E eu fiz questão de mostrar essas imagens para vocês, justamente para vocês poderem perceber que cultura tem um sentido muito amplo, um sentido muito abrangente. Então, nós podemos realizar uma série de recortes e entender a cultura diante desses recortes. Por exemplo, quando foi mostrado para vocês a imagem da obra, da criação do Adão, elaborada, pintada pelo Michelangelo, ali eu estou tratando um tipo de cultura, que é a mesma cultura retratada no teatro, que é a cultura erudita, aquele saber mais rebuscado, que leva, por exemplo, a pessoa a apreciar as artes. Quando eu mostrei a festa junina para vocês, é um exemplo da cultura popular, uma festa, uma manifestação cultural arraigada na sociedade brasileira e que possui um apelo popular. Quando foi mostrado a imagem da sala de cinema, eu já estou falando de uma cultura que é a cultura vinculada justamente à indústria cultural, o cinema. Quantas manifestações culturais elas não são produzidas para nós consumirmos porque são mercadorias. Os filmes são mercadorias que nós consumimos. E quando eu mostro novamente essa imagem aqui dessas diferentes pessoas, eu estou tratando de etnias diferentes, sociedades diferentes. Nós temos um mundo inteiro. Cada país, cada sociedade até então existente tem seus padrões culturais próprios, ou em outras palavras, cada sociedade tem a sua identidade própria. Nós somos brasileiros, mas nós não somos iguais aos portugueses, por exemplo, nós não somos iguais aos espanhóis, nós não temos as mesmas características sociais de pessoas que, por exemplo, que residem na África, no continente asiático e assim sucessivamente. Cada sociedade, como eu acabei de mencionar, tem a sua historicidade e tem os seus padrões culturais, tem sua própria identidade. Nenhuma sociedade é exatamente igual à outra. Nós podemos encontrar elementos similares. Com base nisso, eu fiz uma busca, visualizem em tela, a respeito do conceito de cultura dentro de um dicionário online. E agora eu vou fazer a leitura e você, com muita atenção, vai acompanhar. Conjunto das estruturas sociais, religiosas, etc., das manifestações intelectuais, artísticas e etc., que caracterizam uma sociedade, diferenciando-a de outras, a cultura inca, a cultura helenística. Ponto 2. Conjunto dos conhecimentos adquiridos, instrução, sujeito sem cultura. Ponto 3. Expressão ou estágio evolutivo das tradições e valores de uma região, num período determinado, cultura católica. Ponto 4. Ação, efeito ou modo usado para tratar a terra ou as plantas, cultivo. E, por fim, terreno cultivado, categoria de vegetais cultivados, a cultura das flores, culturas forrageiras, enfim. Então percebam que até buscando o sentido de cultura em um dicionário, nós percebemos que são vários conceitos, são várias definições, justamente pela amplitude, justamente pelas particularidades existentes na sociedade. Desde as características culturais enquanto identidade existentes em uma sociedade, até mesmo as mais variadas manifestações culturais. Tudo bem? Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado e eu peço você que continue acompanhando esta videoaula, porque ainda falta a parte 3 que você vai assistir no próximo vídeo. Até lá!